Esse é o tipo de notícia que acaba com o meu dia, acaba com o meu final de semana. Porque ela envolve pessoas que quase acabaram com a Revista Oeste. Ela envolve uma pessoa que quase está acabando com a minha vida, porque já acabou com a minha sanidade. Esta notícia aqui é uma das coisas que eu preciso me segurar para não ir além. Aí eu pergunto, além do quê? Dos limites da crítica? Mas como ter limite de crítica se o absurdo que vai ser noticiado parece não ter limite nenhum? Escutem essa. A Polícia Federal indiciou o ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o Eduardo Talhaferro, sob suspeita de violação do sigilo funcional com dano à administração pública, envolvendo informações sobre procedimentos adotados no gabinete do ministro ditador Hitler Mussolini Alexandre de Moraes. O escândalo foi batizado de Vaza-Toga, um caso revelado pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo a Polícia Federal, segundo a Gestapo, segundo esta vergonha, Talhaferro ocupava cargo de confiança na assessoria especial de enfrentamento à desinformação no TSE. E aspas, olha o que diz a Gestapo, a Polícia Federal. Olha o que diz esta polícia do André Andrônico Andrógeno. Praticou de forma consciente e voluntária, fecho aspas, o alegado crime. Ainda de acordo com a Polícia Federal, os vazamentos teriam a intenção de questionar a imparcialidade do Supremo e desordenar ainda mais o cenário político do país. O Supremo, o Alexandre de Moraes é o Supremo. Olha este relatório de merda, porque é esse o adjetivo que esse relatório merece, de merda. A merda tem mais valor, me desculpe a merda, porque a merda ainda aduba. Esta da Polícia Federal só suja e fede. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, 2 juízes auxiliares e um juiz instrutor deixaram o gabinete do nosso ditador, o nosso Gengis Khan, o nosso que eu posso dizer? O nosso inimigo, nosso demônio, nosso Satanás, o nosso Lúcifer, Alexandre de Moraes, entre janeiro e março desse ano, para retornar às suas atividades no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Entre os magistrados dispensados está o desembargador Ayrton Vieira, que era o principal aliado de Moraes no exercício de juiz instrutor em processos criminais. Ayrton Vieira, inclusive, esteve no centro do escândalo da Vaza-Toga, ao lado do Talhaferro, compartilhando informações para as decisões do Moraes fora do rito legal. É aquele juiz que mandou, mediante a informação de que aqui na Revista Oeste só se achava conteúdo jornalístico, usar da criatividade. É aquele juiz que falou, olha, eu sei que o Alexandre está extrapolando, mas eu tenho que fazer. Não foi com essa educação é aquele que ganhou 40 mil reais, né, de indenização de danos morais contra mim, Jovem Pan, etc. E é aquele que agora está recorrendo porque ele quer mais, né? Como é que pode manchar a reputação de um homem como esse? O que eu quero trazer aqui, que o nosso TP não trouxe, é o seguinte. Teve a Vaza-Toga. O Alexandre de Moraes admitiu que aquelas mensagens eram verdadeiras, porque mandou abrir um inquérito para saber quem vazou. Só que nesse inquérito, o Ayrton Vieira não foi ouvido, o outro juiz não foi ouvido, só foram em cima do Talhaferro. Então não teve inquérito, foi um teatro, foi uma encenação. E por que só o Talhaferro é indiciado? Porque ele já está condenado. E aí quando, eu preciso lembrar, porque é essencial,
A defesa do Jair Bolsonaro, a defesa prévia, aquela denúncia do Paulo Gonorreia, Paulo Gonetti, que seria melhor escrita se fosse escrita pelo Léo Dias, porque é uma peça de fofoca. A defesa do presidente Bolsonaro dizia, apontava o escândalo da pesca probatória do Fish Expedition. O que o relator, o inimigo, o demônio, Satanás, o ditador, Alexandre de Moraes, disse sobre Fish Expedition? Não, nunca houve Fish Expedition no Brasil. Nunca houve. Aí ele gourmetizou o termo. Falou, o que aconteceu é que, numa investigação de um crime, nós nos deparamos com outros. E o que a gente poderia fazer? Ele se pergunta. A resposta é nada. Nada. Mas ele é ignorante demais para saber, ou é ignorante demais para saber, ou finge tem a certeza da impunidade de tal maneira que ele se dá ao luxo de parecer ignorante a quem sabe do que diz a lei, a quem sabe do que está escrito na lei penal. Ele falou, diante daqueles crimes, o que nós poderíamos fazer? Pois bem, a vazatoga, pode ser que o talha-ferro tenha vazado, mas e os crimes que estavam ali? Essa é a pergunta. O que podemos fazer? Porque ali se mostra que o Alexandre de Moraes é suspeito, porque ele encomendava, um juiz que encomenda a prova, mas acho que nem Hitler mandou encomendar a prova na Alemanha nazista. Nem Hitler se sentia tão à vontade quanto se sente o Alexandre de Moraes. Eu acho que nem o diabo se sente tão à vontade no fogo do inferno. Quem é que vai investigar isso? Quem é que vai investigar os comparsas? Quem é que vai investigar? O Ayrton Vieira, que mandou usar a criatividade. Ou eles são santos? Não, ninguém é santo. E sabe o que é pior? Este inquérito é um inquérito em violação à garantia constitucional da inviolabilidade da fonte jornalística. O jornalismo morreu, a imprensa morreu. E se você quer ter lucro, como a Rede Globo, faça o seguinte, abaixa a calcinha e arreganha a intimidade. E não foi só, não, a quebra, a garantia da inviolabilidade do sigilo da fonte do jornalista. Sabe como é que a Polícia Federal chegou a esta conclusão de que tem que indiciar o talha-ferro? Quebrando o sigilo das conversas do talha-ferro com o advogado dele. E a OAB risonha não fala nada. Cadê este debilóide do Simonetti? É um debilóide. Me desculpa, Simonetti, aí vai me processar agora por injúria, danos morais. Mas eu pago o salário desse senhor. Eu pago o salário desse senhor para defender a prerrogativa do advogado e a OAB diante de um fato de que a Gestapo, chamada de Polícia Federal, além de violar a garantia constitucional da inviolabilidade de fonte jornalística, violou a garantia constitucional da inviolabilidade da comunicação entre advogado e cliente. E o bandido, de fato, tá dizendo o seguinte, ele cometeu o crime de quebra de sigilo. Para que serviu o sigilo? O sigilo para que os criminosos continuassem cometendo o crime. Quem são os criminosos? Ayrton Vieira, são Alexandre de Moraes. O talha-ferro está sendo indiciado por crime de quebra de sigilo funcional. Por quê? Porque o sigilo funcional servia, neste caso, para proteger os crimes do Alexandre de Moraes. No mínimo, o crime de responsabilidade de julgar sabendo-se suspeito, como eu falei ontem. O sigilo serve para quê? O sigilo constitucional serve para acobertar os crimes do Ayrton Vieira. E todos eles agora me processam porque o jornalismo não pode mais falar a verdade. Né, Scaff?